Olá, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal A Tua Palavra Me Basta. Eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão por cada like e cada inscrição de vocês. Saiba que isso é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigada. Hoje nós vamos ler um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 40, versículos de 1 a 7, que diz assim: Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Então, meus amigos, esse pequeno relato da vida de José, do período que ele passou lá no Egito, José que foi governador naquele lugar, mostra um pouquinho do que aconteceu, né? Esse episódio ele é muito interessante, que é o que antecede a sua ascensão, né? Ele não chegou nessa posição de governador por um caminho de facilidades, não, de jeito nenhum. Ele primeiro passou por muitas situações difíceis até chegar a essa condição. Agora, além de sua trajetória, de irmão rejeitado e vendido como escravo, até ser uma figura tão ilustre no Egito, uma coisa que pode chamar nossa atenção é a sua abnegação. Um jovem que conseguiu renunciar à sua própria vontade e aceitar a vontade de Deus, por mais dura que fosse, sem reclamar. Onde quer que ele fosse, José tinha dentro de si a certeza de que Deus era com ele, independente das circunstâncias. Em qualquer situação, a posição de Deus no coração de José permanecia a mesma. Deus permanecia no mesmo lugar. Ele não se irava com Deus. Aquele relacionamento dele com Deus não mudava. Ele continuava amando e esperando em Deus, mesmo contra a esperança, pois as coisas à sua volta não estavam indo tão bem assim. Porém, a sua dependência de Deus lhe fazia bem. O amor de Deus por ele o tornava bem-sucedido, até mesmo dentro do cárcere. O seu sofrimento não fez dele um homem amargo nem egoísta, e apesar de suas lutas, ele ainda conseguia praticar o que vemos escrito por Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim: Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Apesar de suas desventuras no Egito, José conseguia se importar com os problemas dos outros, com a intenção de oferecer ajuda. Sabe, isso me fez lembrar de um certo homem que costumava subir nos ônibus aqui na minha cidade. Ele se arrastava no chão e só conseguia se locomover com a força de seus braços, pois as suas duas pernas eram atrofiadas. E, pelo que eu conseguia observar, nem de muletas ele conseguiria andar. Apesar daquela condição tão difícil, aquele homem subia nos ônibus, no horário do rush, com um sorriso no rosto, cumprimentando a todos com um alegre bom dia e sempre agradecendo a Deus por mais um dia. Pedia alguns trocados e ao final descia dizendo para todos: Deus abençoe você e a sua família, desejando paz e saúde a todos, embora a sua própria saúde fosse bem limitada. Muitas vezes, eu mesma, chateada por alguma coisa, quando encontrava aquele homem no ônibus, podia sentir vergonha, pois a minha condição era bem diferente da dele e alguns dias da semana, por algum motivo, eu não levava aquela alegria. Era um triste contraste.
mas me fazia rever meus conceitos. E graças a Deus por isso, porque Deus muitas vezes usou aquele homem para me mostrar o quanto eu precisava melhorar. Mas voltando a José, eu associo José e aquele homem porque José, apesar de suas frustrações, né, vamos dizer assim, apesar das coisas que lhe aconteceram, foram coisas bastante desagradáveis e inesperadas, ele, como aquele homem, não olhava para a situação, né? Aquele homem não olhava para a situação dele, assim como José não olhava para a situação, mas olhava para o Deus que estava com ele, aonde quer que ele fosse. Embora tanta coisa lhe tivesse acontecido, José não deixou de notar a aflição dos outros homens que estavam presos ali com ele. Em momento algum ele disse: quem deveria estar triste era eu, que estou aqui injustamente. Não, não. José se aproximou deles com: posso ajudar? Pelo menos é esse o sentido que eu consigo ver ao ler esse episódio, até porque José não pergunta da tristeza deles apenas por curiosidade, mas porque ele se importou. Ele notou a tristeza deles e se compadeceu, perguntando o que foi, a fim de poder ajudar de alguma forma. Agora, me vem uma pergunta. E nós? Temos tempo para isso? Em meio à nossa correria, nossas dores, temos conseguido enxergar a dor do outro? E se temos visto, o que temos feito? Às vezes, basta oferecermos um pouquinho do nosso tempo para ouvir alguém, um abraço, alguma coisa, oferecer companhia. Nem sempre o que as pessoas querem é que você dê dinheiro ou você doe alguma coisa, que não seja seu tempo ou um pouco de atenção. Nós precisamos lembrar que somos uma única raça, a raça humana, e que podemos sim nos importar com o outro. Sabe, quando José se importou com aqueles homens, Deus o usou como instrumento útil na vida deles. Da mesma forma, Deus quer nos usar para ser bênção na vida de outras pessoas. Mas para isso, nós precisamos deixar de olhar apenas para nós e para os nossos interesses e ter um pouquinho mais de empatia. Usar um pouco das nossas virtudes em favor de outras pessoas, não para sermos vistos, mas para que vejam Cristo em nós. José foi usado por Deus no anonimato do cárcere, e foi ali mesmo que ele cresceu. Naquele lugar, José pôde interpretar os sonhos daqueles homens com sabedoria, e Deus usou a sua experiência no cárcere, não apenas para tirá-lo de lá, mas também para exaltá-lo. Deus não desperdiça nenhuma circunstância. E quanto a nós, precisamos levar em consideração o conselho do apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. E o versículo 7 completa lindamente essa fala, dizendo assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É sobre isso. José fez isso. Ele se humilhou debaixo da mão de Deus e no tempo certo, Deus o exaltou. Portanto, nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós temos algo a nosso favor que José não tinha e que muitas vezes não nos utilizamos disso. Essa coisa é a Bíblia. Sim, a palavra de Deus, que conforme o Salmo 119, versículo 105, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Busquemos, pois, na santa palavra de Deus, a orientação de que precisamos para seguir o nosso caminho. Que Deus te abençoe e dê sabedoria para que você tenha a resposta certa e que seja um instrumento nas mãos de Deus para outra pessoa. Amém? Se essa mensagem de alguma forma te abençoou, se você gostou desse conteúdo, eu queria te pedir para deixar o teu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim, sempre que colocarmos algum conteúdo novo por aqui, você vai ser notificado. Fica com Deus e até a próxima!